for everyone. If heaven is a place where you know only joy. Oh! Boy, I screwed up. I'm in dog heaven. You're creating an entire world. Olá, amigos, sejam novamente muito bem-vindos ao meu canal Alexei Bueno, Espiritualidade e Viagem Astral. E hoje vou falar de espiritualidade com base no filme que, na minha opinião, é o melhor filme espiritualista já produzido, né? É um filme sobre vida após a morte e muitas outras temáticas espiritualistas. O que acontece? Na época, ele é um filme de 1998. É um filme bem antigo. Na época eu estava lendo a revista Espiritismo e Ciência, algo nesse sentido. E vi lá Wagner Borges comentando, indicando um filme que era muito bom e tinha lá algumas temáticas teosóficas, espiritualistas. Isso lá no lançamento do filme. E logo eu aluguei o filme. Naquela época era uma época de locadora ainda, né? Hoje, felizmente, temos no Netflix, que facilita bastante. E adorei, é um filme ótimo. E ele é um filme tão bom nessa questão espiritualista, justamente porque ele é baseado em um romance, né? Ele é um romance do Richard Matheson, que é o autor. Tem o mesmo nome do filme, naturalmente. E na bibliografia, isso o autor comenta também, ele utilizou livros apenas espiritualistas, inclusive livros teosóficos, livros relacionados à ciência espírita, para poder fazer o romance que posteriormente foi transformado em filme. Claro que o livro é muito mais detalhado, bem interessante, mas o filme ficou ótimo, justamente porque contou com ótimos atores, tais como Robin Williams, entre outros, muitos famosos. Então, por exemplo, eu vou citar alguns livros que ele se baseou para escrever o romance. Algum deles, inclusive, eu já li. Temos vários da editora Pensamento, olha só, né? A Reencarnação e a Lei do Karma, livros que foi editado pela FEB, tais como esse No Limiar do Etéreo. E então o filme ficou realmente um filme espiritualista bem top mesmo, bem aprofundado mesmo em diversos aspectos da espiritualidade. Eu irei ler a sinopse rapidamente. Chris Nielsen e Annie, sua esposa, e os filhos do casal fazem uma família feliz. Mas os jovens morrem em um acidente e o casal é bastante afetado, principalmente Annie. No entanto, eles superam a morte dos filhos e conseguem levar suas vidas adiante. Mas 4 anos depois é a vez de Chris morrer em um acidente e ser mandado para o paraíso. Claro que no filme mostra então um plano extrafísico avançado, sutil, que aqui eles colocaram paraíso, até mesmo para o público poder entender melhor, né? Mas não um céu com arcanjos e harpas, pois lá cada um tem um universo particular e o dele é uma pintura. Entre parênteses, sua mulher coordenava uma galeria de arte, né? Então não estou dando muito spoiler, é apenas a sinopse que está na internet e em todos os locais, né, sobre o filme. Então, não é um céu, né, comenta, com arcanjos e harpas, como a gente tem nas religiões aí, mas, por exemplo, o catolicismo. Mas cada um tem o seu universo particular. Lembrando que essa questão de que cada um tem o seu universo particular nos remete à teosofia, que, segundo os conhecimentos teosóficos, nós, em um plano sutil, um plano astral sutil, poderíamos plasmar a nossa realidade conforme as nossas crenças, o nosso conhecimento particular, o nosso mundo interno, né? Então teria, por exemplo, todos os budistas criariam um ambiente favorável a eles na vida após a morte, assim como todos os católicos, como
se fosse, vamos dizer assim, egrégoras. Isso é algo comentado pela teosofia e reafirmado por muitos espiritualistas. Mas continuando, enquanto tenta entender o paraíso, onde tudo pode acontecer, bastando que apenas deseje realmente, Chris fica sabendo que Annie, dominada pela dor, comete suicídio. Assim ele nunca poderá encontrá-la, pois os suicidas são mandados para outro lugar, né? Outro plano em sintonia com a situação que a pessoa se encontra, no caso o suicida, que é uma questão bastante estudada e vivenciada pelo espiritualismo também. Médiuns, né? Doutrina espírita comenta, e esse filme representa a questão muito bem. É um dos temas desse filme, é o suicídio, que é tratado de uma forma bem respeitosa e bem informativa também. Mesmo assim, decide tentar achá-la, apesar de ser avisado que mesmo que a encontre, ela nunca o reconhecerá. Então, o que trata o filme? Eu fiz algumas anotações. Mediunidade. Mediunidade de psicografia. Não é algo grande, mas é uma cena muito bonita sobre psicografia. Obsessão, né? Trata de obsessão também. A pessoa que não consegue se libertar do plano terreno, até mesmo das relações emocionais, e acaba se transformando num obsessor. Isso não vou dar mais spoiler, mas no filme detalha. Vida após a morte. Óbvio, logo no comecinho do filme já mostra a questão da existência após a morte, da permanência da consciência e aquela consciência enubriada que pode acontecer, né, da pessoa pensar que está sonhando, mas na verdade desencarnou, justamente porque, um pequeno spoiler, né, o ator principal aqui, ele seria, no filme, na história, ele é médico, então tem toda aquela questão materialista de não acreditar na vida após a morte, e isso interfere um pouco, né, na outra realidade, é um baque, a realidade pós-morte. Plasmagem extrafísica é muito mostrada no filme, né, e é muito interessante, assim, e é bastante curioso a forma que é mostrado através da pintura, né, conforme comentou na sinopse, a questão da plasmagem. Amparador, assistência extrafísica, né, então o ator principal tem um amparo de um amigo também. Umbral, também relacionado à pesquisa do autor, a questão das regiões umbralinas, as regiões extrafísicas mais densa, mais pesada energeticamente, com consciências doente, né, patológica. Então mostra bastante, já que o filme trata também de um assunto pesado, que é o suicídio. Com relação a planos sutis, o filme também mostra a existência dos planos sutis e também mostra as colônias espirituais. Então tem lá as colônias com as pessoas vivendo após a morte, aprendendo e tal. É muito bonito as cenas, inclusive, né? E no final do filme temos o grande finale, que é a questão da reencarnação, que também é colocada no filme, não poderia faltar, fazendo com que este se tornasse um dos melhores, se não o melhor filme espiritualista já produzido. Então fica aqui a minha dica, recomendo a todos, quem não assistiu, assista, quem gosta de espiritualismo, né, de teosofia, esoterismo, espiritismo, assista esse filme. Hoje é mais fácil, inclusive, porque ele já está no Netflix, então é mais prático para assisti-lo. Fico aqui com essa dica, agradeço pela atenção de todos.